Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. Atualmente está tendo um certo atrito, uma certa rusga entre a gestora Hectare e a Suno. Então no decurso do vídeo aqui eu vou tentar falar o posicionamento de cada um desses agentes aí e ainda trago a minha opinião no final do vídeo. Então vamos lá, né? Eu vou começar aqui o nosso assunto. Eu vou trazer duas reportagens de dois portais distintos a respeito do assunto. Depois eu vou trazer a posição da Suno, vou trazer a posição da gestora Hectare e alguns assuntos extras. Olha só, isso aqui foi noticiado lá na Isto é Dinheiro. Se você fizer uma pesquisa na internet aí, você consegue ver essas informações, são públicas, tá? Então lá foi noticiado isso aqui, ó. Grupo Suno passa por operação de busca e apreensão em escritórios. Aí ele fala, em São Paulo, oficiais de justiça realizaram nesta terça-feira. Esse vídeo está sendo gravado na quarta, dia 15 de fevereiro. Então esse fato aqui aconteceu ontem, dia 14 de fevereiro. Então, nessa terça-feira, operações de busca e apreensão na sede do Grupo Suno. Informou a empresa que atua em áreas como pesquisa, gestão de recursos e consultoria para investidores em processo envolvendo a Hectare Capital, que é o fundo, né, o principal fundo que eles têm no mercado aí é o HCTR11. Então, em continuação aqui, ó, de acordo com a Suno, o mandado foi expedido pelo juízo da 32ª Vara Civil do Foro Central da Comarca de São Paulo, em ação para produção antecipada de provas, ajuizada pela Hectare, alegando que a gestora de fundos, por ela geridos, teriam sido vítimas de campanhas difamatórias promovidas pela Suno. A referida ação é uma degradante tentativa, isso aqui, ó, quem tá falando é a Suno, tá? A referida ação é uma degradante tentativa da Hectare de retaliar a atuação firme e independente da Suno na sua atividade de análise de valores imobiliários, em detrimento da adequada disseminação de informações do mercado de capitais, afirmou. Em comunicado no final da tarde, a Suno acrescentou que, após esclarecer os fatos ao juízo competente, adotará as providências para que seja reparada pela falsa acusação formulada pela Hectare. Ou seja, isso pode ser só o início, né? O grupo disse que a Suno alerta seus clientes desde maio de 2021. Vamos ficar atentos aqui a essa data, tá? Maio de 2021. Sobre os riscos na gestão do fundo HCTR. Eles estão falando aqui maio, tá? Maio de 2021. Eu vou ainda comentar sobre esse fato aqui mais à frente. Que aplica seus recursos preponderantemente em certificados recebíveis imobiliários. Então agora vamos ver mais uma reportagem sobre isso. Aqui é a continuação da reportagem ainda da Isto É. E acrescentou que seus relatórios de análise cumprem integralmente a legislação e a regulamentação em vigor, sujeitando-se a controles internos. Aqui, ó, a Hectare disse que identificou em 2022 indícios da existência de uma campanha ilicitamente promovida nas redes sociais, aplicativos de mensagem e outros meios contra o HCTR, a partir de publicações de determinados influenciadores digitais que traziam insinuações inverídicas e enganosas carregadas de alarmismo a respeito do fundo. Em fato relevante do HCTR, na noite dessa terça-feira, a gestora afirma que, ao que tudo indica, um dos objetivos de tal manobra teria sido afugentar os investidores do fundo e que ocorreram durante o período de silêncio para que a companhia não pudesse rebater as acusações. Segundo a Hectare, as publicações impactaram os ativos em termos de volume, preço e valor de mercado. Mais cedo, o colunista de O Globo, Lauro Jardim, publicou sobre a operação, afirmando que foi determinada pela 42ª Vara Civil de São Paulo em 5 endereços de 3 cidades, São Paulo, Porto Alegre e Goiânia, em investigação relativa a uma suposta manipulação do mercado de fundos imobiliários. Então aqui foi nenhuma reportagem, vamos ver outra. Ainda vou trazer outra reportagem, porque eu estou querendo mostrar o que a mídia divulgou, depois eu vou mostrar o ponto de vista de cada um deles. Então, pessoal, antes de eu continuar falando sobre esse assunto, se você gosta do nosso conteúdo, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sino. Tudo isso são ações que vocês nos ajudam imensamente. Nós temos um canal secundário, o canal Amudicas, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos. Se você quiser, considere ajudar. E nós temos 3 canais, Amudicas, Amufiagro, Amuinvest, e eles estão presentes em outras plataformas. Então considere lá, se inscrever, seguir, tudo isso ajuda muito. Vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Essa outra reportagem aqui, eu tirei do site agora, Valor Invest.
esse Valor Invest aqui é da Valor, né, que é da Globo, do Grupo Globo. Aí ele fala: Casa de Análise Suno é alvo de busca e apreensão. Gestora acusa a empresa de manipulação. O grupo está sendo investigado por suposta manipulação nas cotas de fundos imobiliários. Suno diz ser vítima de tentativa de retaliação. Informação aqui, ó, foi 14 de fevereiro ao meio-dia e 36. Inclusive, essa reportagem aqui foi antes do vídeo da reportagem anterior que eu trouxe, tá? As mesmas situações aqui, eu nem vou ler tudo, mas aqui, ó. A Casa de Análise foi alvo de operação de busca e apreensão. O mandato foi expedido pela Vara Civil. O motivo é suposta manipulação. E a empresa, a Suno, está negando as irregularidades. Lembrando o seguinte, se você quiser ter acesso a essas informações, eu estou dizendo de onde eu tirei, você vai lá, uma pesquisa simples, você encontra essas notícias aí no Google, tá? Então, ó, veja mais. Suno acusa a Hectare agora de tentativa degradante de retaliação. A Hectare, que vinha evitando se manifestar à imprensa, emitiu fato relevante na noite de hoje. Em comunicado ao mercado, a gestora do fundo, no centro do imbróglio, alegou que tomou as medidas cabíveis para proteger os interesses dos seus cotistas. Esse comunicado da Hectare eu vou trazer aqui para vocês. Aí ele continua: a empresa alega que a operação da Suno se dá em cumprimento a uma decisão judicial proferida em uma ação de produção antecipada de provas. A busca e apreensão mirava material em endereços residenciais comerciais de determinados suspeitos, conforme comunicado. A operação de busca e apreensão cumpriu a decisão judicial em 3 cidades. São Paulo, que é a sede, eles têm 3 escritórios em 3 cidades: São Paulo, Porto Alegre e Goiânia. O fundador da Casa de Análises, Tiago Reis, e 2 analistas da empresa, Vitor Duarte e Marcos Baroni, professor Baroni aí, ó, também estão sob investigação. A motivação teria sido uma queda atípica em um fundo concorrente para beneficiar os fundos da própria casa. Note que aqui, ó, ele vai falar lá naquele vídeo, naquela imagem anterior, eu falei de maio, né? Que a Suno falou que de maio para frente começou a se posicionar. Ó, em abril de 2022, nos vídeos que eu falo aqui sobre o HCTR, eu até brinco, ó, em abril ocorreu a fofoquinha HCTR. Depois eu vou explicar o meu ponto de vista, o que eu observei que aconteceu na época. Eu fiz até um vídeo explicando os fatos que aconteceram e tal. Ó. Em abril, o fundo HCTR teve oscilações atípicas em suas cotas, com variações de quase 25% no intervalo curto de tempo. À época, a administradora fiduciária recebeu ofícios da B3 questionando por que caíram tanto as suas cotas, as oscilações anormais. Se você quiser ver a reportagem completa, vá lá no endereço do site lá e procure. Depois dos fatos trazidos, a Suno se posicionou publicamente na data de ontem, 14 de fevereiro, às 19h39. Nota oficial do Grupo Suno. Agora é a posição da Suno se manifestando. Ó. Isso aqui eu tirei do site deles, da Suno. Ó. Na manhã de hoje, ou seja, isso era ontem, 14 de fevereiro, oficiais de justiça realizaram diligência na sede da Suno, mandado de busca e apreensão, blá blá blá, isso aqui já foi tudo repetido. A medida foi determinada em uma ação de produção antecipada de provas ajuizada pela Hectare, sob a falsa alegação de que a Hectare e fundos por eles geridos teriam sido vítimas de uma campanha difamatória promovidas pela Suno. Está a Suno se defendendo agora. Continuando, ele fala: a Suno Research alerta seus clientes desde maio de 2021. Tá vendo de novo maio? E ali atrás, abril, já eu vou falar sobre isso. Desde maio, que eles estão alertando, em relatórios fundamentados e assinados por seus analistas, sobre os riscos na gestão do HCTR. Em relatórios consecutivos nos meses seguintes, os analistas pediram para que a Hectare desse mais transparência sobre a sua gestão de risco, o que não ocorreu. Portanto, a referida ação é uma degradante tentativa da Hectare de retaliar a atuação firme e independente da Suno na sua atividade de análise de valores imobiliários em detrimento daquela disseminação de informações do mercado de capital. Aí eles continuam. A Suno Research, que jamais afirma, né? Ressalta que jamais negociou, não está negociando e nem pretende negociar cotas do HCTR e que seus relatórios de análise cumprem integralmente a legislação e a regulamentação em vigor, sujeitando-se a controles internos rigorosos. Por fim, a Suno reitera que as diligências realizadas estão associadas a uma ação privada de natureza civil, a qual não é movida nem pelo MP, pela polícia ou por outras autoridades, como por exemplo o CVM, coisas nesse sentido. Isso aqui é uma questão judicial e civil.
Então, pessoal, eu vou trazer aqui mais algumas formas de apoio financeiro e já já a gente continua vendo o vídeo. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, se você gosta do nosso trabalho, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro ao nosso trabalho é tornar-se membro. Os nossos canais Amufiagra e Amuinvest está com isso liberado e você tem vários benefícios. Acesso antecipado a vídeos, tem um grupo fechado do Telegram e sempre que vocês pedem um vídeo, a gente atende com mais rapidez. E a gente tem uma novidade agora no canal, eu criei um e-book, Introdução aos Fundos Imobiliários, tem informações para quem é iniciante, até mesmo quem já investe há algum tempo, e o valor é muito, muito acessível. Se você quiser acessar esse e-book aí, até o final do mês, nós com o cupom AMU20, você vai ter 20% de desconto nesse e-book. E se você já tem um certo conhecimento, considere presentear uma pessoa que você conhece, que está iniciando no mundo dos investimentos. E eu reforço que o valor é bem acessível, bem baratinho. E é uma grande forma de apoiar o nosso trabalho aí. Agora eu vou trazer a posição da administradora. Para quem acompanha fundos imobiliários aqui, geralmente tem o gestor, tem o administrador, às vezes tem consultor e tem vários personagens aqui que fazem parte de um fundo imobiliário. Geralmente o gestor e o administrador são os principais. A Vortex aqui, ó, ela é administradora. Inclusive, eles, por exemplo, eles administram até fundos da XP. E a XP tem parte na Suno. Então, meio que tá no meio de todo mundo a Vortex aqui. Ela trouxe um fato relevante, ó, 14 de fevereiro. O que ela falou? Ela falou o seguinte, ó. Por fim, a Vortex ressalta que nem a administradora, nem o fundo, tá, o fundo inteiro, o HCTR, figuram como parte de qualquer ação, denúncia ou quaisquer demais medidas adotadas. E essas medidas estão sendo conduzidas diretamente pelo gestor. Então, o que eles estão dizendo é que nem o fundo HCTR, nem a Vortex, e sim o gestor, a gestão, né, os gestores que estão conduzindo essa ação aí. Em continuação, depois a Hectare soltou um comunicado, ó, 14 de fevereiro. A Hectare, agora ele está falando em nome da Hectare, ó. Em 13 de abril do ano de 2022, a B3 enviou ofício questionando se a Vortex, administradora fiduciária, teria conhecimento de algum fato que pudesse justificar as oscilações anormais das negociações da cota do fundo, que foi objeto de comunicação ao mercado lá em abril de 2022. Ele está explicando o que aconteceu. Gente, nós estamos em 2023, isso aconteceu em abril do ano passado. Àquela altura, não se tinha conhecimento de qualquer evento relacionado ao fundo ou a seus ativos que pudesse justificar uma movimentação atípica dessa natureza. É porque assim, ó, o fundo estava negociando a 110, 105 e ele caiu para 90, 80 e poucos reais no dia. Então foi uma queda muito grande em pouco tempo. Isso realmente é muito anormal, viu? Aí ele fala: uma movimentação atípica dessa natureza, ainda que tais oscilações não deixassem de causar estranheza gestora. Após longa e criteriosa apuração, presta bastante atenção nesse trecho, ó, realizada pela Hectare, ó, após longa e criteriosa apuração realizada pela Hectare, foi possível identificar indícios da existência de uma campanha ilicitamente promovida nas redes sociais, aplicativos de mensagens e outros meios contra o HCTR a partir de publicações de determinados influenciadores digitais que traziam insinuações inverídicas e enganosas carregadas de alarmismo a respeito do fundo. Note que a página são duas, né? Eu cortei essa aqui ao meio, ele fala: ao que tudo indica, um dos objetivos de tal manobra teria sido afugentar os investidores do HCTR. Não por coincidência, esses ataques ocorreram durante o período de silêncio da gestão, caso que eles não poderiam rebater as acusações. Eles continuam. Tais publicações impactaram indevida e consideravelmente o volume de negociação, amplitude e variação do preço do ativo e, consequentemente, o valor de mercado das cotas do fundo, em prejuízo de toda a sua base de cotistas, em especial daqueles que encerraram suas posições e auferiram resultados... Tá falando quem vendeu no prejuízo aqui, ó. Aí eles falam: diante de todo esse contexto e da gravidade do assunto, a Hectare informa que vem tomando as medidas cabíveis para proteger o interesse dos cotistas, assumindo exclusivamente todo e qualquer custo relacionado a essas medidas. Então não vai ficar para os cotistas pagar. Na presente data, em cumprimento a uma decisão judicial, em ação de produção antecipada de provas, foi realizada busca e apreensão de material em endereços residenciais e comerciais de determinados suspeitos. Sendo que cumpria para o momento, a Hectare aproveita para reforçar seu compromisso com os cotistas do fundo, sob sua gestão, com transparência exigida e blá blá blá. Né? Vamos mais à frente agora.
Aqui eu vou trazer um ponto para vocês observarem o seguinte. Vamos tentar ver a linha do tempo. Eu estou tentando fazer um vídeo bem completinho, explicando passo a passo, tá? É um pouco chato, mas é algo bem explicativo. Olha só. Isso aqui eu também tirei de um material público. Eu fui lá na internet, no YouTube e pesquisei. A Suno fez uma tal de Copa Suno FIIs, tá? Campeão da Copa Suno FIIs em 2021, quem foi? O HCTR11. Esse vídeo aqui foi publicado, ó, no dia 21 de outubro de 2021. E esses fatos ocorreram depois em abril de 2022. E agora a situação está se desenrolando em fevereiro de 2023. O que eu só estou tentando mostrar para vocês o meu ponto de vista agora. Agora eu vou começar a tecer para eu tentar mostrar o meu ponto de vista. Nesse momento aqui, depois o que vocês podem fazer? Vá lá e veja esse vídeo por vocês mesmos. Olha a posição da Suno na época, como que o Baroni, o Marcos aqui, o Marcos Correia, como que a empresa Suno se dirigia em relação ao HCTR na época. E isso que me revolta um pouco assim, poxa, por que que nessa época o HCTR era um dos melhores fundos? Poxa, esse fundo na época só era bom porque ele pagava muito, é isso? É por isso que ele é bom? Porque na época teve entrevista com gestores e tal. Assista, que além desse vídeo aqui, depois eles fizeram uma entrevista com o gestor da Hectare. Assista para vocês chegarem às conclusões de vocês. Eu vou continuar aqui, ó. Antes de eu trazer mais informações, vamos para o momento fofoca. Por que momento fofoca? Porque eu mesmo não quis materializar isso, eu não quero me envolver. Depois vou falar o meu ponto de vista a respeito disso, mas vamos lá, momento de fofoca. Em abril do ano passado, isso aí é claro, eu sei que aconteceu, teve analistas da Suno, e esse cara, esse pessoal, principalmente um deles lá, começou a fazer de forma informal. Um analista dizer para comprar ou vender, ele tem todo o direito. Mas isso deve ser feito por meios oficiais. Ele começou a fazer por publicações não oficiais. Ele não se deve fazer uma indicação, ela não deve ser feita por meio de uma mídia social, sabe? Do jeito que foi feito. E não foi algo de posição oficial na época. Então, isso que de uma certa forma causou estranheza ao mercado, acredito eu que a busca desse processo judicial, inclusive, é tentando materializar provas dessa época aí, porque assim, a Suno está tentando dizer oficialmente que ela se posicionou em maio, mas o fato que o seu analista se pronunciou na época foi em abril. Inclusive, em seguida desse analista, vários influenciadores começaram a fazer vídeo e tal, sabe? Inclusive, eu me posicionei, e aqui eu não sou defensor da Suno, não sou defensor da HCTR, eu não tô atacando a Suno, não tô atacando a HCTR, eu tô trazendo as informações. Vamos lá. Como eu disse, a XP também é envolvida aqui, tá, gente? A XP, ela tem parte na Suno. Então, durante esse período lá de abril, tem áudios rolando em grupos de WhatsApp, tem áudios rolando, que gravaram, tá? Um assessor de investimentos da XP orientando, falando, olha, venda tudo do que é da Hectare e seus agregados. Venda HCTR, Versailles, Todd, Deva. Então houve um movimento de profissionais indicando aos clientes da XP que vendessem seus ativos. Tá bom? Isso aconteceu. Se você participa de algum grupo de WhatsApp aí por aí, de Telegram, você já deve ter ouvido esse áudio aí que tá rolando à solta esse áudio. Isso aqui são os dois momentos fofoca. Por quê? Isso aqui eu não trouxe nada materializado para vocês, para vocês saberem o que tá rolando por trás dos bastidores. Minha opinião, tá? Minha opinião. Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. Naquela ocasião, houve aparentemente, tá? Todo um trabalho e falaram mal e tal, se posicionaram. E é direito da Suno. A Suno tem todo o direito de falar para os seus clientes, para quem contrata a Suno, falar que os seus clientes devem comprar ou vender. Ela tem todo o direito de falar, olha, esse fundo aqui, para os nossos critérios, eles não servem mais, vendam. Ele tem direito de fazer isso. A Suno tem esse direito, ponto. Agora, eu acho que isso tem que ser feito de forma profissional, pelos mecanismos corretos. Se você faz um alarmismo por meio de mídia social, sem isso, porque assim, ó, um analista ele pode indicar compra ou venda de ativo? Pode, só que ele tem que registrar isso na CVM, ele tem que fazer toda uma, sabe? E na época, pelo que eu estou, né, acredito que não foi feito dessa forma. E por que eu estou dizendo que o feitiço virou contra o feiticeiro? Na data de ontem, todos os fundos da Suno, o SNCI, o SNRI,
FF, enfim, os fundos da Suno tiveram uma queda considerável. Não igual o que a HCTR teve, mas já tiveram uma queda considerável. Então, assim, algo que, né, teve uma movimentação para que os clientes da Suno vendessem os seus ativos, ontem no mercado, a Suno experimentou um pouco disso, né? Então, enfim. Agora, o que acontece? Eu vou trazer a minha opinião, né? Que tanto eu tô falando desde o início do vídeo. Vamos lá. Você e eu, e acho que a maioria de vocês que estiverem vendo esse vídeo, provavelmente são pequenos, no máximo médios investidores, tá? O que é um pequeno investidor, amor? Para mim, um pequeno investidor é quem tem até 20 mil, 50 mil investidos. E um médio investidor é quem tem entre 100 mil e 500 mil, 700 mil reais, é um médio investidor. Então, a grande maioria do nosso público, quem estiver assistindo esse vídeo, deve se enquadrar nisso de pequeno, médio investidor, na minha opinião. Nós que somos pequenos, gente, isso aqui não tem a mínima posição de você ficar tomando partido de um ou de outro. A Hectare é milionária, a Suno é milionária, esse pessoal ganha muito dinheiro aí, deixa eles brigarem entre eles. O fato é, eu, por exemplo, tenho fundos da Hectare e não tenho fundos da Suno. Por decisão pessoal minha, eu não quis ter fundos da Suno. Por causa disso, os fundos da Hectare são melhores que da Suno? Não. Na época em que eu montei posição, eu escolhi o HCTR na época, por exemplo, porque ele entregava um alto rendimento e para mim valia a pena correr o risco que o fundo tinha pelo rendimento que ele entregava na época. Atualmente, por exemplo, esse fundo não está entregando bons rendimentos. Só que eu monto uma posição e teoricamente eu quero carregar. Eu não tenho intenção de vender um ativo porque agora ele não está performando bem. Porque também tem conjunturas macroeconômicas que estão impactando nessa situação. Então eu não vou vender HCTR porque atualmente ele não está entregando rendimento condizente com o seu risco. Isso é verdade. Agora, eu particularmente não gosto dos fundos da Suno porque muitos deles, por exemplo, são fundos novos, são fundos que têm concentração. Tá? Então tem alguns pontos que eu prefiro não ter. Para ter um ativo, por exemplo, da Suno, eu prefiro ter, por exemplo, o BCRI, o RSR, o CPTS, que são fundos para mim tão seguros quanto e que tem um rendimento um pouco melhor, que já tem mais tempo no mercado, mas isso é apenas um ponto pessoal meu. Não significa que os fundos da Suno sejam ruins, nem que o HCTR seja bom, não é esse o ponto, tá? Eu tô sendo muito transparente e claro aqui, para dizer que eu não tô pendendo para um lado ou para o outro. No final das contas, desculpe meu linguajar, mas eu tô me lixando para Hectare e para Suno. Eu estou no mercado para tentar ganhar dinheiro aqui, ponto final. E eu não tô nem aí para essa briga deles. E o que eu quero tentar trazer de resumo aqui é: cuidado, não seja manipulado pelas notícias. Eu tô trazendo notícia aqui, mas estou tentando fazer com que você reflita sobre as situações. Não seja massa de manobra desses grandões aí. Se você decidir comprar ou vender, não faça isso por causa de notícia. Faça porque você entende que o ativo perdeu fundamento naquilo que você pensou. Porque senão você vai ficar aí só perdendo dinheiro e esse pessoal aí, tipo assim, você comprar ou vender um ativo no prejuízo, para eles não afeta em nada. Porque o que eles queriam captar já foi captado. Eles não estão ganhando ou perdendo dinheiro porque você movimenta o seu fundo. Bastante cuidado para você não virar massa de manobra desse pessoal aí, ó. Tudo bem? Então, em resumo, eu não tô nem aí. O fato é, e eu tô tentando deixar claro isso, a Suno alega que é maio, as situações que o seu analista se manifestou na época foi antes da queda do HCTR, foi em abril. Os áudios indicando compra e venda da XP ocorreram entre março, abril e maio do ano passado. Então isso existiu. E depois pode ser que a Suno oficialmente se pronunciou em maio. O que eles estão tentando tirar o corpo fora é dizer que não houve nenhuma movimentação deles antes de maio. Mas houve sim, tá? E aí, gente, de novo, eles têm o direito de fazer. O único fato é que tem que tentar fazer pelos meus oficiais. Enfim, cuidado, não tome medidas desesperadas, porque nós que somos pequenos investidores, suamos para ganhar um trocadinho. E aí, tudo que você às vezes passou 1 ano, 2 anos ganhando, você vai entregar vendendo um ativo com prejuízo? Cuidado com isso, tá bom? Então, o meu ponto de vista é mais ou menos esse. De novo, de verdade, eu tô neutro aqui. Tenho ativos de uma gestora, não tenho de outra. E não por causa disso eu tô de um lado de um ou de outro. O meu ponto é mais ou menos esse.
Então, pessoal, eu gostaria de reforçar, né, os nossos apoios financeiros. Você pode fazer uma doação por Pix, você pode se tornar membro dos nossos canais Amufiagro, Amuinvest, e você pode também, caso queira, adquirir o nosso e-book. O valor é bem acessível, com o código promocional AMU20, você vai ter 20% de desconto até o final de fevereiro e vê lá que vale a pena. É um material bem bacana e de um valor bem acessível aí para vocês. E se você não quiser, considere presentear um amigo, alguém que está precisando investir. Isso vai ajudar bastante o nosso canal. E nesse vídeo aqui, se você puder, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva, ative o sino. Diz aí pra nós, eu quero saber a sua opinião. Eu sei que vai ter gente xingando, gente brava, porque tem muita gente emocionada, né? Mas diz aí a sua opinião. E aí, você gosta do HCTR? Você gosta da Suno? Você tá de lado de um ou de outro? Ou você tá do lado do seu bolso? Quem que você acha que tá certo nessa situação? Uma coisa é fato, né? Por ser um processo judicial, pode ser que isso seja bem demorado aí. Mas, à medida que eu for tendo mais informações, e eu gosto de trazer informações oficiais. Se fosse para eu montar um vídeo aqui somente com a parte lá das fofoquinhas, de blá blá blá, eu preferia não fazê-lo. Eu trouxe informações das mídias, informações da Suno, informações da Hectare, momento fofoca e momento opinativo. E aí, depois de tudo isso, você chega à sua conclusão. Comenta aí que seu comentário é muito importante pra gente. Se você quiser nos ajudar, considere se inscrever no nosso canal secundário e também a Amudicas, Amufiagro, Amuinvest, está em outras plataformas. Considere lá seguir, acompanhar, tudo isso ajuda muito. Muito obrigado a todos vocês, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!